Bom dia, meus amores. Passei rapidinho para mandar um beijo, para agradecer e falar para vocês que ontem eu desgastei bastante gravando a série da Passagem do Amor, então usei bastante a imaginação, meus sentimentos e consegui gravar só a Passagem do Amor. Então, para quem é sensível, prepare o coraçãozinho, porque tá incrível esse episódio, tá bom? Aí amanhã sai o episódio da novela. Espero que vocês gostem. Fie de muito coração. Beijinho a todos. Não, olha, tem certeza que preciso fazer isso mesmo? Não tem outra saída. Jun, meu coração tá doendo, não. Amor, olha, não chora, por favor. Para com isso. Você tá me quebrando. Mas é preciso. Olha, lá, somente eu, o Yonggi e agora você sabe daquele lugar. A nossa pequenininha vai estar segura. A Will, a Su, independente se acontecer alguma coisa, pelo menos elas vão estar seguras. Por favor, não chora. Desse jeito, você vai acabar comigo bem antes, sabia? Sabe, amor, olha, a nossa filha é algo de mais puro que a gente tem. E com ela eu aprendi um amor que eu nunca imaginaria sentir. E outra, ao seu lado, esse amor é completo. É um amor tão grande que acho que nunca coube no meu peito. Eu nunca soube te demonstrar todo esse tempo, esse amor tão grande que eu tenho. E outra coisa, Nanjum, eu não queria que isso acontecesse. Eu quero. Eu queria passar mais tempo com a nossa filha, Nanjum. Olha pra mim, Jim. Amor, escuta o que eu tô te dizendo. Não vai acontecer nada. Nada de errado com nenhum de nós, tá bom? A gente vai fazer tudo corretamente. E tudo vai sair certo. Tudo vai dar certo. Mas se Deus me livre acontecer alguma, alguma coisa de ruim que esteja fora dos nossos planos. Nosso amor. O nosso amor um pelo outro e pela nossa filha vai falar mais alto. Isso nos trará de volta. Você tá me ouvindo? Não se preocupe, vai dar tudo certo, tá bom? Eu sei, Nanjum. Eu sei, tá bom? Mas olha, Nanjum, se acontecer, se Deus me livre acontecer alguma coisa, você me promete, Nanjum, quanto eu, quanto você, vai continuar a vida, cuidando da nossa filha, dando todo o amor do mundo que ela merece. Nunca deixe ela perceber a tristeza que guarda no nosso peito. E que um dia ela perguntava de um de nós, falaremos que a gente é uma lembrança linda. Contaremos apenas as boas memórias que a gente tem um do outro. Não, você me promete. Por favor, Nanjum. Jin, olha, não vai. Eu prometo. Não vai acontecer nada de errado. Não vai acontecer nada. Eu já perdi alguém, Jin.
uma vez, você sabe disso. E não vou perder de novo. Desta vez eu não vou deixar acontecer nada de ruim com você e nem com a nossa filha. Eu não vou deixar isso se repetir de novo. Eu prometo. Nandium, por favor, não faça promessas que você não pode cumprir, pois com o destino a gente não tem controle. Amor, por favor, eu te amo, mas me promete. Se algo acontecer, você vai cuidar da nossa filha com todo o amor do mundo. Por favor, não. Tudo bem, eu prometo. Prometo que farei da nossa filha a pessoa mais feliz do mundo. Assim como eu sei que você fará o mesmo. Por favor, vem cá, me abraça. Deixa eu sentir o calor do seu corpo e o calor da nossa filha. Poder ter essa presença, essa sensação mais uma vez. Pois eu quero relembrar disso pra nossa eternidade. Filha, olha, minha pequenininha. Saiba que o Opa te ama, tá bom? De onde o Opa estiver, quando seu Opa te... A gente sempre vai te amar, tá bom? Não importa onde a gente esteja, a gente vai te proteger de todo mal. E por você, a gente vai lutar até contra a morte. Mas, Jim, olha, deixa eu ir procurar o Will, a Sul, e vou levá-las naquele lugar, tá bom? Vai lá, me espera lá. E aproveita, fique mais um tempinho com a nossa filha. Aproveita para abraçá-la e beijá-la, pois a gente não sabe se será a nossa última vez. Tá bom? Depois eu vou lá. Vem cá, deixa o Opa te beijar. Opa, te amo muito, minha pequena Aurora e meu grande amor da minha vida. Motivo pelo que eu vou lutar, tá bom? Eu vou lá, Jim, e vou aproveitar e vou conversar com o Young umas coisas, tá bom? Aquilo que a gente combinou. Vai lá, me espera lá. Até daqui a pouco, amor. Até daqui a pouco. Tudo bem, não. Eu. Eu vou lá. Eu vou aproveitar para abraçar, para beijar o máximo que eu puder a nossa filha. Eu vou estar te esperando. Eu prometo. Na hora que você chegar lá com as meninas, eu vou estar mais calmo, pois não quero assustá-las. Eu quero que elas pensem que a gente vá resolver isso com autocontrole, não abalados. Então, eu aguardo você lá, tá bom? Vai lá. Yonggi, Yonggi, Yong, o que você tá fazendo, cara? Eu preciso falar com você. Olha, eu só espero. Eu te peço que você esteja sozinho, por favor, e não deixe, bloqueie seus pensamentos, nem pra o... nem pro T e nem pro JKV. Por favor, Yon. Ah, oi, Nanjum. Não, eu estou sozinho sim. O J-Hope tá muito abalado lá no quarto. O T tá tentando controlar ele. E eu vim aqui fora, principalmente para falar com você sobre uma coisinha, sabia? Só não sei por onde começar. Tudo bem, Yon. Tudo bem, amigo. Eu sei o que é. Eu consegui ver os seus pensamentos. Eu vi tudo. E eu e o Jin já tomamos uma decisão. E a gente vai botar em prática daqui a pouco. E eu queria falar com você umas coisinhas. Espera. Nanjum, como? Ai, meu Deus. Se o Hosoku disse, ele me mata. Mas, Nanjum, eu cuidei pra você não ver meus pensamentos, Nanjum. Mas como que você viu? Yonggi, olha, você esquece que a gente é amigo há milhares de anos. A gente conhece o ponto fraco de cada um do outro. Mesmo que você bloqueie seus pensamentos,
Eu sei como entrar, eu sei como ver. Eu percebi que você estava estranho, então resolvi vasculhar os teus pensamentos. Assim, amigo, como você consegue entrar nos meus, mesmo quando eu tô brabo, quando eu tô irritado. Você sabe como ler meus pensamentos e ver o que eu tô sentindo, pensando, meu amigo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Jun, olha, eu não tô gostando do seu tom de voz. E Nanjun, por favor, agora eu consegui perceber um pouco do que você tá pensando. Amigo, olha, por favor, calma, tá bom? Não toma nenhuma medida precipitada. Deixa, deixa eu ver com a dona Luciana. Tem que ter outro método. Nanjun, por favor, Nanjun. Yonggi, olha, não, não torna essa decisão mais difícil do que já tá. Por favor, Yon. Respeita a minha decisão e a do Jin. Eu tô pedindo. Mas eu entrei em contato com você para te pedir uma coisa. Olha, você já viu na minha cabeça o que a gente vai fazer, então fica mais prático. Depois que tudo isso acontecer, Yoongi, eu quero que você venha aqui no reino e busque a minha filha, a Susa e a Will, pois você sabe muito bem que aquele lugar, além de nós dois, a Zoe sabe. Era costume nosso brincar lá quando era criança. Então é um lugar nosso. Então, por favor, Yoongi, independente do que acontecer, ajude o Jin a cuidar da nossa filha. Ajude a cuidar da Aurora. E não deixa nada faltar para ela. Você me promete? Por favor, Yonggi. Nanjun, eu sei, amigo, que eu não vou conseguir fazer você mudar de ideia. Mas, Nanjun, amigo, olha, eu não quero te perder. Não quero. Pois eu sei que você sabe muito bem que você tem o risco maior de morrer do que do Jin. O Jin é mais forte. Mas você não. Só tem um lado. Por favor, Nanjun, me deixe te ajudar. Yonggi, olha, eu quero te pedir uma coisa. Eu vou ditar umas palavras pra você. E você vai escrever depois uma carta pra mim. Ou melhor, você dirá as palavras do jeitinho que eu te pedi pro Jim depois. Olha, eu sei que o Jim é mais forte que eu. Eu sei que o perigo maior de morrer é o meu, Yon. Mas eu tô fazendo isso pela minha filha e pela pessoa que eu amo. Então, por favor, Suga, me promete, amigo, que você vai proteger a minha filha quando não tiver mais presente. E você vai proteger o Tim pra mim. Por favor. Tudo bem. Tudo bem, não. Se isso vai te deixar mais tranquilo. Eu prometo que protegerei sua filha como se fosse minha. Tá bom? Mas só não posso dar o amor de um pai, Nandium. Pois só isso. Só você pode fazer. Você e o Tim. Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. Tudo bem, não. Me fala o que você vai querer que eu falo ou escreva pro Jim. Pode falar que eu tô escutando. Obrigado, amigo. Obrigado mesmo. Tá bom? Obrigada por tudo. Você sempre foi o meu melhor amigo. O meu irmão, melhor dizer. Você ocupa essa posição sem mesmo perceber. Então, por favor, proteja a minha pequena Aurora. Porque ela vai ser algo tão frágil. E ela é uma parte de mim. Então, por favor, proteja ela com todo o seu amor. Deixa eu olhar, Yonggi. Eu tenho que tentar achar as meninas ainda. E deixa eu secar essas lágrimas. Então, Yonggi, você sabe o que fazer, não é? No momento certo. Por favor, Yonggi. Tá? Ai, tudo bem, não. Seu cabeça dura, teimoso.
Mas você também é um irmão pra mim, como se fosse de sangue, Nanjum. E boa sorte, amigo. Vai dar tudo certo, tá bom? E eu vou estar lá, tá bom? Eu vou estar lá. Me aguarde. Jim, amor. Ah, você tá aí. Aqui, achei a Susan e a Will. Dá um pouquinho de trabalho, porque essas duas vivem namorando pelos cantos e foi um pouquinho difícil de achá-las. Mas vamos, Jim. E Will, Su, por favor, cuidem da minha pequena e da do Jim. E ela é o nosso bem mais precioso. E a gente vai deixar na mão de vocês. E cuidem dela como se fosse filha de vocês a partir de hoje. Olha, a gente tá indo resolver isso. A gente vai fazer de tudo pra dar certo. Mas vocês sabem que pode acontecer imprevisto, não é? Nanjum, olha, desculpa ser sincera, tá bom? Mas você e o Jin tá escondendo algo da gente. O pensamento de vocês estão bloqueado. Eu não tô conseguindo ver nada. Nanjum, olha, eu poderia dar uma bronca em vocês e pedir pra vocês abrir o jogo comigo. Mas vocês têm o motivo de vocês. E pode ir tranquilo, que a gente vai cuidar dessa pequena assim, com todo amor e carinho. Olha aqui, priminho. Como diz a Su, vocês estão escondendo algo da gente sim. Mas tipo assim, olha, faça de tudo pra voltar, tá bom? Porque a filha de vocês depende de vocês. Mas essa pequenininha aqui, eu vou cuidar dela. Eu vou protegê-la e vou amá-la. Mas o amor de vocês é mais importante que o nosso pra ela. Então, por favor, faça de tudo pra vocês voltarem. Obrigada, Su. E obrigada, priminha. Isso é importante de estar ouvindo de vocês, tá bom? Deixa a gente ir lá, porque não adianta ficar adiando. E a gente vai fazer de tudo pra dar certo, sim. Não se preocupe. A gente fará de tudo pra dar certo. Então, até lá. Tchau, minha filha. Se cuida, minha pequenininha. E obedeça a sua tia Will e Su, tá bom? Obrigada, meninas. Tchau. Su, será que eles vão voltar, não é? Você conseguiu ver alguma coisa na cabeça dos dois? Por favor, Su, me diga que eles vão voltar. Por favor. Will, amor, calma, tá bom? Eu não consegui, eu tentei, mas eles não deixaram. Mas vamos ter fé, vamos rezar e torcer pra tudo dar certo, tá bom? Mas eles vão voltar sim, pois eles têm essa coisinha aqui, ó, que é o bem mais precioso deles dois. Então eles vão voltar, se Deus quiser. É, amor. Chegamos. E elas estão mortas. Sem vida. Ai, Nanjum. Não. Eu estou com medo, Nanjum. Eu estou com medo, Nan. Eu sei que a gente tem que dar início logo. Tem que parar de adiar o sofrimento. Mas eu tô com medo, Nanjum. Por favor, me abraça. Jim, não chora. Não chora. Amor, por favor, não chora. Olha, vamos fazer isso logo, tá bom? Você fica na árvore do lado dos lobos. Eu vou ficar na árvore do lado, do lado dos vampiros. Não se preocupe, amor. Vai ser só um corte pequeno. Só o suficiente para trazer as árvores de volta. Mas por favor, seca essas lágrimas. Não é essa visão que eu quero ter de você. Eu quero te ver sorrindo, Jim. Por favor. Como que você quer que eu sorria, Nanju? Como? Se o meu sorriso é teu, o meu coração, a minha alegria, a minha alma, Nanju. Tudo em mim é seu. Em um momento como esse, como que você quer que eu sorria?
vou falar uma besteira, Nandium. Mas se acontecer alguma coisa com você, não, nunca mais eu vou sorrir. Pois com você vai o meu sorriso, vai o batimento do meu coração, vai a minha alma, Nandium. Vai ficar só um corpo frio, sem sentimentos. Só a minha filha, nossa filha, que eu vou demonstrar carinho, amor. Mas tá doendo, Nandium. Tá doendo muito. Jim, para de falar besteira, por favor. Você vai sorrir sim. Você vai ficar. Você vai fazer a nossa filha feliz. Por favor, não é isso que eu quero ouvir agora. Tá bom? Para com isso. A nossa filha vai ficar bem, sim. Você vai ficar bem. E você vai sorrir. Você vai brincar. Para com isso. Por favor. Eu te amo. Eu te amo e vem cá. Olha, amor. Isso aqui é pra nós guardar de lembrança no nosso coração. O gosto do beijo um do outro. Tá bom? Então vamos lá. Vamos. É melhor. É melhor a gente adiantar isso logo. Não, 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 não. Nanju, acorda, amigo. Por favor. Nanju. Caramba, não tô ouvindo o coração dele. Nanju, acorda. Jim, Jim. Ai, não, 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 não. Eu cheguei tarde demais. Por favor, acordem. Acordem, por favor, os dois. Olha, olha, olha. Ai, eu vinha só de passagem para ver umas coisinhas, mas tive uma bela visão. Ai, menos um no meu caminho, ou menos dois. Espero que os dois morram. Ai, eu me livro logo de duas porcaria. Ai, chora, Jung. Pode chorar, pois seus amiguinhos estão mortos. Você pode ter certeza disso. Mas que visão maravilhosa. De mim. Olha, maninho. A gente vai achar outro jeito. Tem que ter. Por falar nisso, Teihan, JK, vocês não viram o Yon por aí? Ele falou que ia lá fora rapidinho e não voltou ainda. Calma, Rosuki. Como você falou, a gente vai achar um jeito. E, JK, que cara é essa? Peraí, o Terran também. JK, você tá querendo chorar? É isso? JK, o que tá acontecendo? Me solta de mim. Me solta. Eu preciso ver uma coisa. Aconteceu. Aconteceu o que a gente tanto temia. O Yonggi. O Yonggi tá lá. Junto com o Nanchun. E com o Jin. Me solta de mim. Me solta. Eu preciso ver o Nanchun. Espera, Jake, eu vou com você. Não, não, não. O Yon não contou pra gente, eu não acredito. Então vamos. Peraí. O Yonggi quebrou a promessa e contou pro Nanjun. Não, a gente vai junto, vamos de mim. Anda, vem, vamos pedir pra Alma cuidar das crianças e a gente vai junto também. Então vamos de roupa. A mãe tá lá na cozinha, então eu peço pra ela vir cuidar. Deixa as crianças aqui na cama. A Pérola, as meninas tá lá embaixo também, então elas vêm cuidar. Então vamos. E não adianta vocês olhar pra mim assim, não. Não adianta, tem. E Django, não adianta, tá bom? A gente vai junto, sim. Então vamos. Agora. Tá, tudo bem, Mini. Eu não tô com um pingo de cabeça pra discutir. Não, Nanjun. Ai, maninho, sua cabeça dura. Vamos. De um amigo, por favor. Me diga que você não vai me deixar, amigo, por favor.
Jim, acorda. O Jimmy e o J-Hope foi me matar. Ai, principalmente o J-Hope. Por favor, acorda, Jim. Por favor. Ai, meu Deus, o que eu faço? A passagem foi aberta novamente. Mas a que custo? A que custo? Acorda, por favor. Por que que a vida foi cobrar tão alto assim? Por quê? Por que que a vida tem que ter tudo, tem que ter seu preço? E nesse caso, foi muito alto. Você não. Você, Jim. São os dois cabeça dura. Não, não, não. Jim, acorda. Acorda, Jim. Yon, você quebrou a promessa que você me fez. Olha, olha no que deu. Você tá feliz. Você tá feliz, Yon. Olha, por favor, nunca mais apareça na minha frente, tá bom? Jim, acorda, boninho, por favor. Volta pra mim, volta pro time, volta pros seus irmãos, por favor. Jim, olha, eu dou tudo que você quiser. Até minha coleção de lençol, tudo que você pedir. Mas volta. Volta, não me deixa. Você também, JK. Eu garanto que você sabia de tudo. E você me prometeu que não ia deixar eles saberem de nada. E onde tá suas promessas agora? Aqui, ó. Com o corpo do meu irmão estirado no chão. Eu... Olha, JK. Eu não quero mais você lá na Alcateia, na minha casa. Você tá me ouvindo? Volta lá pro seu castelo, para aquele lugar frio. Pois você não teve coração e não cumpriu sua promessa. Então não quero mais te ver, tá bom? Acorda, Jim, Jim, por favor. Acorda, acorda, Jim. Maninho, por favor. Jimmy, quer saber? Cala a boca. Cala a boca, Jimmy. Você acha que é só você e o J-Hope que tá sabendo o que é perder alguém? Você não tá vendo. Você não tá vendo aqui na sua frente. O corpo do meu irmão estirado no chão. Quase, né? Não sei se tá sem vida. Mas tá aqui, ó. Ao lado do seu irmão. Os dois fizeram isso junto. Pois fizeram o que é certo. Eles tomaram a decisão dele, não nós. Então não adianta vocês botar a culpa em mim. Não é só você de mim que tá sabendo o que é dor. Nem você, nem sou de Hope. Se põe no meu lugar também. Pois é meu irmão que está aqui no chão. Ele tá estirado. Eu nem sei se ele vai voltar pra mim. Mas nem por isso eu tô botando culpa em você. E eu tô do lado do JK, tá bom? Você também, J-Hope. É isso que é seu amor por mim. Duvidar de mim. E se pôr só no seu lugar. O Nanju não é meu irmão, como é do JK. Mas é meu amigo. Meu irmão. De coração, de alma. Se você acha o quanto tá doendo em mim e vê-lo aqui. Se vocês. Se é esse o seu amor, J-Hope, eu não quero, tá bom? Eu não quero. Eu tô preocupado com o Nanjum e com o Jin. Com os dois. E vocês dois estão se preocupando com o quê? Com vocês, com o Jin. Vocês não estão vendo o Nanjum aqui também não, né? Eu achei que vocês amavam a gente muito mais. Mas agora eu estou duvidando. Duvidando muito do amor de vocês. JK, calma, tá bom, cara? Yoongi, calma. Não é hora da gente brigar, tá bom? Esse não é o momento da gente se dividir. Não é momento. Pra isso, eu garanto que o Nanjum e o Jin não ia querer ver isso. Por favor, de mim, calma. Sozinho, para. Todo mundo tá sofrendo. Todo mundo tá. Por favor, meninos, se controlem. Eu tô deixando bem claro que eu não tô do lado de ninguém, tá bom? Eu tô do lado do que eu tô achando certo. Pois eu garanto que o Nanju e o Jin não ia querer ver a gente brigando. Não agora. Então, por favor, Nan... Hyungi, JK, Jimmy,
J-Hope, chega. Parem de brigar. Esse não é nem momento e nem hora. Por favor. Se a gente se ama, por favor, vamos parar com isso agora.